Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30. Eu sou o Adriano e aqui hoje comigo estão o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast. Uma grande alegria chegarmos novamente até você. E também aqui aos queridos amigos, ao Adriano, a Guilherme e a Kátia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Olá, Adriano, Guilherme, Osmar. Olá a todos os nossos companheiros aí que nos assistem. E vamos para mais 30 minutos aí falando sobre Espiritismo. Olá a todos os companheiros, olá os ouvintes. Prazer estar com vocês para mais um episódio do nosso canal. No último episódio, a gente tratou um pouquinho sobre o perispírito e como o assunto é muito denso, hoje retornamos para uma segunda parte desse mesmo tema. E o Osmar tinha finalizado o nosso episódio falando um pouquinho de uma frase, né, que o Chico trazia. Queria pedir para você repetir, Osmar, e explicar para os ouvintes que não conhecem o que é um mata-borrão. Pois é, né? Então, essa fala está no livro Aprendendo com Chico Xavier, da editora FE, Folha Espírita, né? Ele diz: o corpo humano assume com os nossos delitos o mesmo papel de um mata-borrão com a tinta, grava-os e os absorve, para que possamos nos recuperar dos males cometidos. Mata-borrão, né? Como eu comentei, é uma coisa do século passado, uma coisa antiga que era usada para absorver o excesso de tinta numa escrita com caneta tinteiro. Então, quem não sabe pode procurar no Google lá que vai aparecer vários, né? Ele era em forma de meia-lua embaixo, né? E com um cabo em cima. Eu nunca usei, quero deixar claro aqui, nunca usei, só sei porque tá no Google. E ele absorve o excesso de tinta. Então o corpo faz isso também. Ele é um dreno, na verdade, a ideia é essa, né? Ele é um dreno das nossas limitações e enfermidades morais e emocionais. Não que todas elas sejam dreno, muitas delas não, né? Muitas delas são causadas na presente encarnação e é de imediato. Não deixa de ser um dreno também, né? Mas é mais de imediato. E algumas são já de outras vivências. Então, na verdade, a enfermidade, a doença, a dificuldade passa a ser também uma terapia, porque você está num processo de reequilíbrio energético do corpo físico e do perispírito, né? Então o corpo vai drenando e o perispírito vai se reequilibrando. Mas Emmanuel diz no livro Perante Jesus, que é um livro muito interessante, muito bonito, tem um capítulo chamado Remuneração Espiritual. Ele diz que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, ou seja, temos aí as nossas dificuldades, as causadas por nós mesmos, né? A próxima, o mal ao outro, vamos dizer assim. Isso fica também registrado como um registro de memória no perispírito, e a justiça divina vem, pela própria consciência de cada um, bater a nossa porta cobrando o reequilíbrio, segundo as leis de causa e efeito. Se nos encontra em serviço ao próximo, a divina misericórdia manda que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então, a misericórdia divina, ela supera a justiça divina e alivia nossas dores, que é a fala de Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, fazer o bem reequilibra também o nosso perispírito, além da enfermidade. Tanto é que Chico Xavier diz que nós temos que evoluir por desidratação, ou pelas lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Ou seja, quanto mais lágrimas, né, metaforicamente falando, nós perdemos pelo suor do trabalho, menos serão as que teremos de lágrimas de sofrimento. Então essa era a fala sobre a drenagem, né? E eu queria falar também das provas do perispírito, né? Além desse conceito que explica a reencarnação e as aparentes anomalias, problemas, más formações, né? Na gestação ou depois, as doenças de forma geral, temos aí várias provas. Então, por exemplo, na fala de João,
do Evangelho de João, no capítulo 20. A descrição é da descrição da chamada ressurreição de Jesus, né? Então é no domingo de Páscoa em que Maria de Magdala vai visitar o corpo, o sepulcro, né? E o corpo de Jesus, e o sepulcro, o túmulo está vazio e está aberto. E aí, diz o Evangelho de João: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Essa cena mostra que essa aparição de Jesus é fluídica. Por quê? Porque ela acha que está vendo um jardineiro. Ela não o reconhece, pensando que fosse um jardineiro. Então, como que pode acontecer isso? Uma pessoa que já conhecia Jesus, convivia com Jesus, sabia quem ele era e ele muda de aparência. Tanto é que ela acha que é uma outra pessoa, porque ele estava aparecendo espiritualmente. Então a ressurreição de Jesus é espiritual, não é material. Se fosse material, ela o reconheceria. Portanto, é espiritual, é uma aparição mediúnica. Prova também a mediunidade, né? Além da existência do perispírito, porque ela está vendo o perispírito de Jesus, que é o corpo fluídico. Na verdade, o que o Osmar está comentando, nós podemos. Acho que no episódio passado foi comentado sobre isso, né? Então, como é fluídico, nós podemos dar forma ao nosso perispírito de acordo com as nossas necessidades, né? Então, Jesus, naquele momento, como conta ao fato bíblico, ele aparentava o jardineiro e não Jesus, né? Então, a necessidade naquele momento era isso. Existem relatos, né? Nós vamos em obras, a gente já tem relatos sobre isso, de que espíritos aparecem mediunicamente para outros na forma que ele tinha quando conheceu aquele ser, né? Então é de acordo com o pensamento, ele vai se moldando, né? É importante a gente pensar nisso. E outra coisa que eu gosto muito, o Osmar começou o episódio falando sobre o mata-burrão e depois fala dessa remuneração espiritual que Emmanuel traz, né? E ele fala da divina misericórdia, né? Que suspende por tempo indeterminado, né? Os nossos delitos. Na verdade, o que ele está falando é a questão da culpa. Às vezes, o que acontece conosco por desacertos, que isso faz parte do processo educativo, muitos ficam no processo da culpa, né? E aí ela não consegue sair daquilo, ela acaba entrando num processo de pessimismo, lamentação, e aí ela não tem progresso. Então, assim, todos nós, nessa senda que nós temos aí, da vida corpórea e espiritual, encarna e desencarna, encarna e desencarna, nós temos acertos e temos erros. O que nós precisamos fazer é estarmos no trabalho no bem. Porque é só pelo trabalho no bem, e trabalho no bem, gente, entendo que não é apenas a caridade material, é também a caridade material. Mas a caridade moral, nós precisamos estar sempre no trabalho, como o Osmar falou, então o suor do nosso trabalho, para quê? Porque pelo trabalho nós vamos nos modificando. E a partir do momento que eu vou me modificando, por isso que essa execução fica suspensa. Quando a execução realmente vier, eu estarei transformada. Né? Então não existe castigo, precisa pensar nisso. Não existe castigo. Numa encarnação, alguém vem com um problema de saúde, vem com uma deficiência física, nada é castigo.
né? É misericórdia. Nós estamos nessa encarnação vivenciando um processo educativo que vai nos trazer progresso. É entender isso. Então, se o meu corpo perispiritual trouxe, meu corpo físico trouxe uma doença, é porque hoje eu estou em condições de passar por esse processo. E o processo de cura. Se hoje eu trouxe uma deformidade, alguma coisa, é porque eu tenho condições de passar por isso. Então, é, dentro do meu planejamento reencarnatório, há uma deformidade no meu corpo perispiritual, eu trago isso no corpo físico para que eu possa, dentro da misericórdia divina, passar pelo processo educativo e curar corpo físico e perispiritual. Então, entender que misericórdia divina é isso, não é milagre, não existem os milagres na concepção da palavra. O que existe é misericórdia. Nós estamos passando por tudo aquilo que nós precisamos e não, ai, o que será que eu fiz no meu passado para eu estar agora sendo castigada? Não é isso. Não existe castigo. Não existe punição. Existe misericórdia. É isso que Deus está nos propondo, para que a gente possa se. Queria comentar também as provas científicas da existência do perispírito com a pesquisa de William Crookes, que foi um pesquisador, um cientista britânico do século XIX, que foi convidado pela Academia Britânica para pesquisar e desmentir os fenômenos espíritas. E ele disse que ia fazer do jeito dele, né? Fazer de forma séria. E ele vai então e pesquisa por 30 anos e comprova a existência do perispírito porque ele trabalhava com médiums de efeitos físicos. E essas médiums produziam materializações de espíritos, né? Inclusive Kate King, que é um espírito que se materializava. E ele fotografava, pesava os espíritos materializados através do ectoplasma, que Kardec cita também no livro dos médiuns, né? Então, para quem tiver mais interesse, ele publicou o livro Fatos Espíritas, que é um livro que ele traz o resultado da pesquisa dele com fotos, inclusive, né? Aliás, tem fotos de espíritos materializados também no livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, que nós já citamos aqui no episódio anterior. E também no livro Materializações de Uberaba, de Jorge Risini, que também é um estudo sobre materializações produzidas por Chico Xavier em reuniões de materializações em Uberaba e Pedro Leopoldo, com a sua capacidade mediúnica de materializações. Então, isso é uma prova científica da existência do perispírito. E existem também os desdobramentos, né, Osmar? Os desdobramentos que Eurípides Barçanufo, em várias ocasiões, né, se desdobrava. Ele era professor, no próprio colégio ele se desdobrava, né? O que é o desdobramento, né? O perispírito, ele, como ele é fluídico, ele consegue se expandir, né? Então, o perispírito ia resolver, praticar algumas atividades. Os alunos, muitos alunos ali eram médiums de efeito físico e nem sabiam, né? Então doavam o ectoplasma para que ele pudesse. Ele chegou até a fazer um parto, né? Então ele estava na sala de aula, os alunos percebiam porque ele ficava assim um pouco mais pálido e ficava em silêncio, e ele se desdobrou e foi fazer um parto, né? Feito o parto, ele retorna. Nisso chega o esposo dessa senhora que estava vindo chamar o Eurípides para fazer o parto. Daí ele fala: não pode retornar, que o parto já foi feito. Então, quer dizer, houve um desdobramento, houve materialização, né, para que pudesse fazer o parto dessa senhora, e vários outros episódios, a gente sabe de desdobramentos de outros médiuns, né, mas são questões de médiuns de efeito físico. E aí fica a pergunta, né? Muitos podem estar se perguntando, e por que hoje a gente não vê quase isso mais, né? Então, não ouvi falar, no centro teve. Hoje eu vou numa sessão espírita de materialização. Não é isso. Porque hoje não tem a necessidade.
Né? Hoje nós temos conhecimento suficiente, já houve a interferência da ciência comprovando tudo isso, não há mais a necessidade da materialização, né? Diz que Chico materializava até rosa, então, mas hoje nós, pelo nosso conhecimento da doutrina espírita, nós já sabemos de tudo isso, não tem a necessidade. Né? Seria eu mesma nunca vi, não sei se os mais chegou a ver materialização, eu nunca vi, né? Mas existem relatos e a ciência comprovando, né? Isso é uma prova, né? Tem um livro chamado Notáveis Reportagens com Chico Xavier, do jornalista Clementino de Alencar, que é um livro que conta assim, as reuniões mediúnicas do Chico, né? Que esse jornalista era jornal o Globo. Então ele mudou para Pedro Leopoldo e ele convivia com o Chico e ele mandava, né, notícias, né, reportagens para o jornal e era publicado na primeira página de domingo. Então, no jornal Globo de domingo, ele ficou muito conhecido, né, o Chico, por causa disso. E lá, nessas reportagens, ele relatava essas reuniões e materializações que o Chico produzia, inclusive com presença de autoridades, né, que eram, vamos dizer assim, uma referência, como delegado de polícia, médico, advogado, né, que confirmavam essas realizações, essas materializações que são possíveis com o ectoplasma dos médiuns e efeitos físicos, como a Kátia comentou, que hoje ainda, logicamente, é produzido pelos médiuns, mas usado como curas. Aliás, Chico Xavier também produzia fenômenos físicos, como aromas no ar e aromas na água, né? Eu tenho uma experiência pessoal disso, porque um tio meu foi para Uberaba em 1980 e ele trouxe várias garrafas de água mineral plásticas fechadas. Cada uma tinha um aroma diferente. Esse aroma era produzido pelo Chico fluidicamente e era deixado na água, né? Então, isso é uma prova também da capacidade fluídica de materialização, porque é uma materialização espiritual, né? Apesar desses casos que a gente está falando, né, geralmente são de pessoas do meio espírita, né, existem também aquela relação dos membros fantasmas, né, pessoas que têm ali pernas, braços, membros amputados e que ainda o sentem, né, sentem dor, sentem coceira, né, eh, nesses membros que já não estão mais presentes no corpo, mas eles sentem, eles continuam sentindo, né? E a ciência demonstra que o próprio organismo ele continua transmitindo biologicamente, né, sensorialmente, respostas mediante aquele membro que está amputado. Ou seja, era como se algo ainda estivesse presente, né, e correspondendo ao processo sensorial, ao processo perceptivo daqueles membros. Então, quer dizer, a conexão, às vezes é muito, vamos dizer assim, até propriamente apego, né, à matéria, e o próprio perispírito ainda mantém, né, laços com aquele membro que não está mais lá, né? Então, o corpo perispiritual, né, perispirítico, ele mantém aquela perna presente, vamos dizer assim, que não é mais fazendo parte da matéria, mas é um membro que faz parte ali do fluido, né, como o Osmar falou, do fluido cósmico que tem faz com que o espírito, né, sinta ainda a presença. Então isso daí é muito interessante porque faz a gente perceber em nós mesmos que há uma distinção entre a matéria, o espírito e o perispírito, né? Porque como que eu, encarnado, né, tangencio essa relação entre a matéria, né, e o plano espiritual, continuo ainda sentindo aquela parte que não me faz mais pertencer, né? Então isso tem uma grande relação, tem um estudo que demonstra que existe uma correspondência ainda daquele órgão que não está presente ao nosso organismo, né? Ao nosso sistema sensorial. E tem também mais um estudo científico que prova o perispírito, que é o Dr. Raymond Moody Jr.
que é um pesquisador de experiências de quase morte. Então ele estudou por muito tempo pessoas que tiveram relatos, que fizeram relatos de experiências de quase morte, ou seja, a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, ela é ressuscitada pelos médicos e ela lembra do que aconteceu, geralmente olhando de cima, flutuando, né, como se estivesse flutuando acima do corpo e vendo os médicos tratarem dela, com detalhes que não seria possível para o corpo dela ver, como por exemplo o que as enfermeiras fizeram em outros cômodos do hospital. Isso é uma coisa que não daria para ela, mesmo inconsciente, né, uma explicação racional, técnica e cética, mesmo ela inconsciente, observar, porque estava em outro quarto. Então isso prova que essa pessoa que teve uma experiência de quase morte tem um outro corpo que passou para outros cômodos do hospital. Então prova também a existência do perispírito e naturalmente da vida após a morte, né? Da continuidade da vida, porque se há um perispírito, se há uma individualidade, ela continua existindo após a morte do corpo físico. E é interessante falar, né, Osmar, que todas essas evidências que você está falando aí dessa experiência de quase morte, não é nada envolvendo o espiritismo. São provas científicas mesmo, né? Então, são pessoas que relatam e aí os estudiosos, pesquisadores foram pesquisar sobre isso. Então, assim, não foi do meio espírita, né, que foram é o que você fala sempre no começo do programa, Osmar, né? Não é o espiritismo não inventa nada. As coisas estão acontecendo no nosso meio, né? E aí a ciência está aí para investigar. Então, esse meio investigativo é muito importante. A gente vai ver na Netflix, existe aí experiência de quase morte, e até pela curiosidade, as pessoas assistem. É importante de verificar, porque daí traz também uma reflexão para nós. Fala, olha, existe vida após morte. A ciência está comprovando isso, existe vida após morte. E aí fica a pergunta, né? E o que eu estou fazendo aqui? Né? Para que está servindo toda essa experiência aqui para mim? E se eu quase passei para o lado de lá e hoje eu retornei, eu retornei para quê? Né? Não dá para ter uma experiência como essa e retornar da mesma maneira como eu fui, né? Então eu penso que as pessoas devem voltar com um pensamento diferente e com uma responsabilidade maior diante da vida, entendendo que tem algo mais. Então, se tem algo mais, eu tenho que fazer algo mais aqui e não só viver como um corpo. Isso muda tudo, né, Kátia? Saber que você é um espírito, provado, né, cientificamente que você é um espírito, que todos nós continuamos vivendo após a morte do corpo físico, com as consequências dos nossos atos, deve fazer a gente repensar nossos atos, né? Porque afinal de contas são eles, essas escolhas nossas de hoje, que geram o nosso futuro, a nossa felicidade ou dificuldade. Então, nos convida aí a uma reflexão aliando aos ensinos de Jesus, né? Como eu posso melhorar, modificar minha conduta para melhor, até por um interesse pessoal mesmo, né? Para não sofrer depois as consequências dolorosas disso e porque é o certo a ser feito. Fazer o bem sempre é o certo a ser feito. Outra coisa que me ocorre aqui, que prova a existência do perispírito, é quando nós sonhamos com pessoas desencarnadas, idosas, e elas aparecem rejuvenescidas nos nossos sonhos, né? Isso é um encontro espiritual, geralmente, e esse rejuvenescimento é natural. Quando a pessoa mais idosa desencarna, ela volta a uma condição mediana. E também crianças, né, que desencarnam crianças, crescem e adquirem a sua aparência mediana, de idade mediana. Por que isso acontece? Porque o perispírito ele reflete a mente do espírito. E a mente do espírito, então, plasma, né? Ele é plástico, o perispírito é plástico. Ele é moldável porque ele é um campo eletromagnético, um campo energético do plano espiritual e do plano físico. Então ele é moldável conforme o pensamento do espírito, né? Tanto é assim que ele também traz os registros de memória que tem que ser corrigidos, e aí muitas vezes pelas dificuldades, como nós já falamos aqui. E esses registros de memória que têm que ser corrigidos, eles são reflexos das nossas atitudes, é isso? Enquanto encarnados?
são reflexos das nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, né? Então é o vigiar e orar de Jesus, né? Para não caíres em tentações, ou seja, preste atenção nos seus pensamentos e atitudes, porque eles geram consequências e ficam registrados nesse campo eletromagnético, campo energético que é o perispírito, necessitando de reajuste. Então veja como a misericórdia divina, na verdade, nos dá a oportunidade de correção do rumo da nossa existência, né? Ela nos dá, ela nos convida pelo processo evolutivo, pela lei do progresso, que é uma lei natural e ao qual todos estamos submetidos. Então, o progresso é uma lei. Eu preciso me adequar a esse conceito de progresso moral. Eu preciso buscar o progresso moral, porque o progresso é uma lei. Então, pela necessidade de progresso, e a gente precisa reajustar esses registros de memória, que são as nossas atitudes. Como nós já falamos aqui, ou pela dor, ou pela reconstrução no bem. Então é o exemplo, por exemplo, que eu lembro aí lei do trabalho, no livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem que o trabalho é também uma forma de expiação. Então, se o trabalho é uma forma de expiação, nós temos que pensar que nas dificuldades que nós enfrentamos no trabalho profissional, ou mesmo no próprio trabalho, eu estou podendo expiar algumas dificuldades. Então, um médico, um atendente de pronto-socorro, de SAMU, um enfermeiro, um advogado, um engenheiro, né? Um juiz, um professor, também estão no processo de expiação. Eles também estão resgatando situações do passado e pelo trabalho, não pela dor. Olha a misericórdia. E ainda ganhando dinheiro para isso, né? Que é o salário, né? Então, olha a misericórdia divina que nos dá a oportunidade do resgate não pela dor, e sim pelo trabalho. Então, ao invés de reclamar do nosso trabalho, nós precisaríamos agradecer, porque ele é a bênção não só da nossa subsistência, como também do resgate. Porque lá eu estou em relacionamento com outras pessoas. E aí eu estou aprendendo nesse relacionamento, inclusive paciência, tolerância, humildade, né? Criatividade, exercitar a inteligência, exercitar a paciência, a compreensão do outro, né? Quantas oportunidades eu tenho de aprendizagem dentro do meu trabalho. Então, olha a misericórdia divina que, ao invés de me permitir passar por dores e dificuldades, me dá a oportunidade de um trabalho profissional, que é também um processo de expiação, além do trabalho voluntário, né, espiritual, que também é um processo de expiação e de reconstrução no bem. Lá na Gênesis, a gente vai ver lá ainda no capítulo 14, né? Ele fala sobre. Tem um trecho que ele fala sobre as ações dos espíritos sobre os fluidos e fala da fotografia do pensamento, né? E ele fala que o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. E aí também, a gente imagine você se olhando no espelho e refletindo as suas imagens fluídicas. E aí o que eu estou pensando. Então é como se eu vivo numa psicosfera dos meus pensamentos, né? Se eu pudesse refletir, como eu estaria hoje? Qual seria essa imagem? Aí eu me lembrei que você falou agora nesse mesmo episódio de Chico, que você recebeu a água, né, é, com fluidos diversos, né, e água fechada, tal, uma aguinha mineral. Por quê? Porque Chico, fluidicamente, era isso que ele emanava. E aí nós temos que pensar o que acontece conosco. O que eu estou emanando através dos meus pensamentos? Quais as imagens? Porque as imagens estão ao nosso redor. Ele fala da fotografia do pensamento, porque ele fala assim, se um homem imaginar que vai cometer um suicídio e ele não comete, só de criar essa imagem fluídica, ele já está envolto, e o perispírito envolto nessa ação. Então, o controle do nosso pensamento é muito importante para que a nossa condição fluídica e perispiritual seja a melhor possível. Espíritos de luz, espíritos que estão a alguns passos à nossa frente, você
consegue ter o odor desses espíritos é diferente, né? Os médiuns que conseguem captar, então é cheiro de flores, então tá tão alinhado com as leis divinas, né? Com a natureza, que o pensamento é alinhado a Deus, né? Então o que emana? Cheiro de rosas, né? De novo, qual é a nossa responsabilidade com relação aos nossos pensamentos, porque ele vai moldar o nosso perispírito. É realmente um tema muito fascinante e muito extenso, né? Além das bibliografias que a gente citou no episódio anterior, o livro Perispírito e também as obras básicas, né? Gênese e Livro dos Espíritos, tem mais alguma obra que vocês gostariam de recomendar? Esse que nós já citamos, Vida Depois da Vida, do Raymond Moody Jr., e o Notáveis Reportagens com Chico Xavier, de Clementino de Alencar. Excelente. Ótimos estudos para todos. Lembrando que nós temos o nosso e-mail, espiritismoem30@gmail.com, onde você pode entrar em contato conosco. E até a próxima semana, até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.